Você sabia que José, filho de Jacó, também foi faraó no Egito? Pois então, o filho favorito de Israel passou por poucas e boas nas mãos dos seus irmãos, quase foi morto por eles, foi vendido como escravo de Potifar, foi acusado injustamente de abuso pela patroa e acabou na prisão de Faraó. Vem comigo entender tudo o que aconteceu de fato com José. Sejam muito bem-vindos! Anderson de Aguiar mais uma vez com vocês para falar do Faraó de Deus. O Faraó foi usado, que foi enviado por Jeová. Mas antes, eu quero pedir para vocês não se esquecerem, gente, de deixar o seu like enquanto vocês assistem esse vídeo. E para vocês não ficarem de fora dos novos vídeos aí que eu estou preparando, se inscreva agora no canal e ativa também o sino para você receber todas as notificações, combinado? Vamos lá, antes de mais nada, vamos descobrir então quem foi José. Naquela época, era aí muito comum os homens terem mais de 10 filhos. E nesse caso, José era o 11º filho do famoso Jacó, filho de Isaac e também irmão de Esaú. Lembra-se dessa história? Depois aí eu faço um vídeo sobre eles também. Comente aqui embaixo me cobrando, hein? Aliás, esse vídeo aqui de hoje que eu estou fazendo já é uma promessa que eu fiz no vídeo anterior sobre as 10 pragas no Egito. O link está na descrição para você assistir depois, ok? Pois bem, quando Jacó saiu da sua terra, ele foi à procura do seu tio Labão e quando chegou em Harã, ele se informou com alguns pastores como poderia então encontrar o seu tio lá em Gênesis capítulo 29. Eles respondem dizendo que Labão era um homem rico, bem conhecido ali por aquelas bandas e que a filha dele, a Raquel, estava por ali, por perto, cuidando dos rebanhos do pai, já que ela era também uma pastora. Ela também fazia esse trabalho de cuidar de animais, né? Assim que Jacó olha para Raquel, ele se apaixona, tipo amor à primeira vista. Vocês acreditam nisso? Ele imediatamente abre o poço e dá água para os animais do tio. Em seguida, ele dá um beijo em Raquel, se emociona e começa a chorar. E no meio daquele momento mágico, vamos dizer assim, ele conta para ela que é o seu primo. Até parece coisa de novela, né? O seu tio, então, o recebe com muita festa, porque eles foram lá para casa do tio, né? E o tio recebe com muita festa ali, muita alegria, e pergunta para Jacó, então, depois de muita conversa, quanto que ele quer ganhar? Ou quanto você quer para trabalhar comigo, hein? Jacó, que não era bobo nem nada, já estava ali no seu coração, né? Pede a mão da prima, Raquel, em casamento, em troca de 7 anos de trabalho. Labão aceita, mas infelizmente ele engana o pobre do sobrinho e troca as filhas na lua de mel, colocando Leá, que era a mais velha, no lugar da mais nova Raquel. Poxa, o Jacó ficou decepcionado, ele vai lá tirar satisfação com o tio, que é sogro também, e que pede desculpa, desconversa e tal, e promete que dá a sua filha Raquel se ele trabalhar por mais 7 anos. Resumindo, Jacó então se casa com as duas e de quebra fica também com as duas criadas das esposas, que é Zipa e Bila, gerando então 13 filhos com as 4 mulheres. Eu dei uma resumida aí nessa história justamente para você entender o contexto envolvendo aqui a trajetória de José, ok? Ele que era o filho mais velho de Raquel, o mais amado pelo pai e também o mais belo, assim como a sua mãe era. Os dois tinham uma beleza incomum, mesmo porque era a Raquel que Jacó mais amava. Foi ela que ele encontrou lá naquele lugar no início, né? E José era um milagre para eles, já que Raquel era estéril quando se casou com ele. No original hebraico, o nome de José é Yosef, que significa adicional. Mesmo porque ela fica tão feliz em Gênesis 30 e 24, que ela declara que Deus lhe dará outro filho, que nesse caso é Benjamim, o caçula, que vem depois, né? E é importante a gente destacar aqui a importância de José ser o primogênito de Raquel, de ser o filho mais velho dela. Nós vamos entender o porquê no decorrer desse vídeo, então fica aí comigo, ok? Então, baseado nesse cenário de amor, aí, nesse cenário de paixão, nesse clima, né, romântico, a gente começa a entender como foi difícil para os irmãos aceitarem tudo isso numa boa, né? Mesmo porque
Jacó amava José mais do que todos os outros filhos, pois ele era o filho da sua velhice, como está escrito em Gênesis capítulo 37 e versículo 3. Agora tem um detalhe importante que é ensinado por Rashi, que é um rabino francês do século XI, que não aparece na Bíblia cristã, mas que explica parte dessa preferência de Jacó pelo filho José. Yosef era o único dos filhos que estudava a Torá com o pai, então, desde criança. Rashi escreveu assim sobre ele, abre aspas: ele era um filho sábio para ele, porque tudo que Jacó aprendeu de Shem e Eber, ele ensinou a José. Mas daí você me pergunta, né? Quem são de fato Shem e Eber? Esses dois são o filho e o neto de Noé, respectivamente. O primeiro Shem é o filho e o segundo Eber é o neto. Na verdade, antes mesmo de existirem as leis, de existir a Torá, os pais já enviavam seus filhos para uma espécie de escola conhecida como Yeshivá, para aprenderem sobre Jeová e também sobre as tradições rabínicas. E foi numa dessas yeshivás que Jacó estudou quando criança, exemplo do seu pai Isaac e também do seu avô Abraão. Legal, né? Você sabia disso? Comente aqui embaixo. Voltando ao assunto, José era muito esforçado nos estudos e aprendia tudo com muita facilidade. Tudo que seu pai ensinava, ele aprendia muito fácil, pegava as coisas muito fácil. Jacó fica tão orgulhoso do filho que dá aquela linda roupa colorida de presente ao filho, lá em Gênesis capítulo 37 e 3. Mas uma coisa curiosa que eu particularmente não sabia é que esta roupa era muito, mas muito especial. Você sabia que esta roupa que ele estava utilizando, que ele ganhou do seu pai, era a roupa de Adão? Pois é, nem eu sabia disso. E se você quer aprender sobre essa roupa de Adão, comente aí embaixo novamente para eu fazer um vídeo a respeito. Pensou? Um vídeo sobre a roupa de Adão? Pois bem, vou resumir bem resumido aqui, pois essa roupa tinha um significado aí muito forte, muito importante na história das famílias que antecederam então o pai Jacó. Quando os irmãos observam José vestir a roupa, eles entendem então o recado do pai de que José era o maior de todos os primogênitos, que incluía não só o direito de ser um novo patriarca, mas também das bênçãos espirituais que o nosso Deus tinha reservado para o seu povo, desde que fizeram então a promessa a Abraão. O ódio deles cegam completamente os seus olhos, os olhos de todos eles, que decidem então elaborar ali um plano maquiavélico para matá-lo, lá em Gênesis 37, verso 4. Então não se tratava apenas do pai preferir ele ao invés de outro primogênito, e sim do significado que aquela roupa transmitia para quem a vestia. E é importante lembrar que na dispensação patriarcal, apenas um dos filhos recebia a bênção do pai para continuar a liderança da família e o início então do povo que viria a ser o povo de Israel. Nós observamos então que a história do povo de Israel se inicia de fato lá em Abraão, e apenas um filho poderia continuar a sua descendência, que nesse caso é Isaac, o filho que Deus deu a Abraão e Sara, e não Ismael, que nasceu primeiro, mas que não era de Sara e sim da escrava. Em seguida, quem assume a próxima posição é o filho Jacó, que tinha negociado a posição de primogênito com seu irmão gêmeo Esaú a troco de um prato de lentilhas, lembra? E agora os irmãos de José, sabendo de tudo isso, acreditam que apenas ele, José, seria o líder de todos. Ou seja, eles estavam totalmente por fora dos planos que Deus tinha para todos eles, já que posteriormente cada um seria um líder de cada uma das 12 tribos de Israel. Interessante, né? A partir de então, seus irmãos começam a alimentar esse ódio com uma paranoia intensa de que o pai estava os deixando de escanteio, né? O problema para eles piorou quando José começou com seus sonhos, lá em Gênesis 37 e 9. Então pensa comigo,
José sonha com 11 estrelas, 11 irmãos. O sol, que é Jacó, e a lua, a mãe, se inclinando diante dele e conta tudo, né? Para todo mundo, todo alegre. Era muito ingênuo, né? O que se passa na cabeça dos irmãos, então? Olha aí, Deus enviando mensagens para esse atrevido. Agora mesmo que não faremos parte da história do povo de Israel, temos que dar um jeito nisso, viu? Percebem só que eles estavam tão cegos, mas tão cegos de raiva, que não perceberam Deus agindo ali do seu jeito para que dessa vez o povo de Israel se formasse através das 12 tribos. Mas Deus estava permitindo tudo aquilo, era plano dele, era uma obra dele, pois fazia parte, né, esse plano divino, esse momento que Deus estava preparando, né, tinha que ter um caminho aí para chegar até o fim. Mas Deus estava permitindo tudo aquilo, pois fazia parte do seu plano. Ele já estava planejando tudo isso. Eles percebem então uma oportunidade quando José vai atrás deles em Siquém a pedido do seu pai. E olha que não era perto da casa não, viu? De Hebrom até Siquém dava uma pernada boa. E quando notam José se aproximando de longe, liderados por Levi e por Simão, eles colocam o plano em prática, o plano para matar José, lá em Gênesis 37, do 19 em diante. Agora Rúben, que era o primogênito de Leá, pede a ajuda de Judá para defender José, no sentido de não deixar os irmãos irem adiante com o plano de matar aquele sonhador. Então, eles conversam ali, se reúnem e decidem jogar ele numa cova funda para morrer sozinho. E, na verdade, Rúben já fazia isso, né, com o plano de buscar ele depois e mandar ele de volta para o seu pai. Ele iria fazer isso escondido dos outros irmãos, sem eles saberem. Mas o plano de Rúben foi por água abaixo, porque eles viram uma caravana dos ismaelitas que ia de Gileade até o Egito com especiarias, né? Estavam passando por ali naquele momento. Na mesma hora, os irmãos de José ofereceram José como escravo por 20 peças de prata. Claro, né? Era melhor vender ele do que carregar a morte do menino nas costas. Agora Rúben, que não estava ali no momento, ele volta depois para poder salvar o irmão, como ele tinha planejado, né? E quando chega, vê o poço vazio, ele rasga as suas vestes e começa a chorar desesperado, né? Achando que ele tinha morrido de fato. Os irmãos então ali ainda acalmam Rúben, matam um cabrito ali e sujam a túnica de José com o sangue daquele animal. Assim, o pai pensaria que o filho de 17 anos, adolescente, morreu. E foi o que aconteceu de fato. Israel chora amargamente por acreditar que uma fera matou aquele seu filho amado. Passado algum tempo, alguns dias, José chegava ali no Egito, era vendido a Potifar, que era um ministro e oficial de confiança, chefe dos matadouros e responsável por parte da alimentação de Faraó, lá em Gênesis 37 e 36. O interessante é que assim que José começa a morar na casa de Potifar, Deus começa a abençoar aquela casa, a casa daquele oficial, através da vida de José. E José era um cara bonito, era apresentável, era elegante, estudado, proativo, né? Sempre fazendo alguma coisa. Então não demorou muito para ele chamar a atenção da bela esposa de Potifar em Gênesis 39, 7. Pessoal, a mulher era muito bonita também, era muito bela, uma egípcia exemplar de beleza, e começou a se interessar por José, investindo nele inclusive dia após dia, tentando seduzir o belo escravo hebreu. No versículo 7 que eu acabei de mencionar, ela disfarça para que ninguém perceba e então pede para que José se deite com ela. Assim, na lata, né? Na cara lisa. No entanto, José ali resiste à tentação e pergunta a ela como é que ele poderia fazer isso, realizar um pecado tão grande com o seu senhor, com Potifar e também com Deus que ele servia. Com que cara ele ficaria diante de Potifar sabendo que estaria traindo a sua confiança? Como é que José entraria na presença de Deus se participasse, gente,
desse plano de adultério, de sedução. Ela não desiste e um certo dia ela aproveita que todos saíram da cidade, da casa, para oferecer sacrifício aos seus ídolos, para investir então com força na sedução. Mesmo porque José, que era servo fiel de Jeová, também estava ali para cuidar da casa e dos negócios de Potifar. E ela sabia disso, sabia que ele não ia sair porque ele não ia adorar a nenhum Deus que não seja o dele. A esposa astuta inventa uma mentira ali para Potifar, para ficar em casa, não estou bem e tal, justamente para tentar seduzir de vez o servo de Deus. Era um plano, né? Vamos ver se dá certo. No versículo 12 do mesmo capítulo 39 de Gênesis, nós observamos então o poder de sedução da esposa de Potifar, que se produz ali, né, de uma tal forma que acho que nem o marido dela teria visto dessa forma. Assim creio eu, né? A mulher estava muito produzida, muito bem arrumada. Pensa bem, ela estava ali num jogo perigoso, o seu desejo era de vencer, de conquistar. José, que era um homem muito bonito, seria então tipo um prêmio para ela, né? Não ia se apaixonar, né? Ela então aproveita que estão sozinhos, tira completamente a roupa e agarra José com força, pedindo: durma comigo. Gente, sinceramente, o cara tremeu na base. Ele gostava de mulher, mas a sua fidelidade para com Deus era maior do que isso. Mas que não foi fácil vencer, isso vocês podem ter certeza. Ele não pecou por pouco, viu? Pode ter certeza disso. Conta o Talmud, que é uma coletânea de ensinamentos judaicos antigos, que naquele momento José precisou fazer um esforço muito grande, enorme, e por alguns segundos ele fecha os olhos, visualiza a figura do seu pai Jacó, e nesse momento ele se dá conta da sua responsabilidade, da sua missão como servo de Deus, diante de um futuro, né, para o povo de Israel. E por mais difícil que seja resistir uma linda mulher e nua, bem ali na sua frente, ele sabia que não poderia atender o desejo dela. Então a primeira reação dele é sair correndo, né? Ele sai correndo dali para não correr o risco de cair naquela cama com a esposa do patrão. Era questão de minutos, tá? Para ele viver aquela paixão proibida, para ele cair naquela tentação. Mas ela não se dá por vencida e tenta pegar ele com força, mas o máximo que ela consegue é segurar as roupas dele, lá em Gênesis 39:3. Pessoal, não foi uma blusa, não foi uma camisa ou chinelo que ficou na mão da mulher, gente. Foi a roupa inteira dele. Depois ela diz uma desculpa ali que foi só a camisa. Mas é isso mesmo, tá? Ela já tinha conseguido tirar a roupa dele enquanto seduzia com seu charme, com a sua beleza. José estava nu e prestes a cair na cilada. Foge, Bino, é uma cilada. A esposa de Potifar ficou irada, ficou indignada, sentiu-se rejeitada e se vingou de José, dizendo para o marido Potifar que seu escravo, olha só, tentou me abusar, saiu correndo quando eu evitei ele. O bobo do Potifar, lógico, cai, né, no joguinho dela, acredita na mentira e joga o seu escravo na prisão junto com os outros prisioneiros do rei em Gênesis 39 e 20. Mais uma vez, vemos Deus trabalhar aí com seus planos em meio a uma situação extrema, né? Envolvendo o seu servo José, que não abalava a sua fé no eu sou. É difícil, hein, pessoal? E muito pelo contrário, gente. Foi naquela prisão escura que Deus começou a abençoar o seu servo novamente. Parece que nada pode abalar aquele rapaz. E tudo que ele faz ali é bom, é abençoado. O versículo 21, por exemplo, conta que o chefe da prisão começou a gostar daquele prisioneiro hebreu. O cara era esperto demais. E não era só ele, viu? Os prisioneiros que foram oficiais de Faraó e outros também fazem a amizade com aquele sonhador, o sonhador hebreu. E como se não bastasse esse ambiente de amizade e tal, o chefe da prisão decide então colocar José como o responsável por todos os presos. Ou seja, subiu de cargo novamente. Numa situação difícil, o cara vem ser abençoado. O cara tinha talento, né? Até nas situações mais difíceis ele encontra motivos e meios para ser luz e irradiar felicidade. É uma lição para nós, né, gente?
E dentre os diversos prisioneiros que faziam companhia para José, 2 se destacam na vida do filho de Jacó. O ministro do vinho, que era o copeiro-chefe de Faraó, e o ministro do pão, que era o padeiro-chefe. Eles estavam ali por terem falhado, e fazia pouco tempo, durante o exercício de suas atividades no palácio de Faraó. Aconteceu assim, enquanto o copeiro, que deixava cair uma mosca no copo que o Faraó bebia o vinho, é ruim, hein? O padeiro deixou uma pedra pequenininha dentro do pão, fazendo com que o grande Faraó se machucasse ao mastigar aquele pedaço de pedra. O bicho ficou irado, hein? Um certo dia, José vê os 2 tristes, ali, cabisbaixos tal, e decide perguntar o que aconteceu. Eles contam então que tiveram um sonho, cada um teve um sonho, mas eles não sabiam interpretar, não sabiam o significado desses sonhos. Mais uma vez então, os sonhos começam a fazer sentido na vida de José, aquele sonhador também, que começa a entender que Deus que fazia ele interpretar o significado dos sonhos. O copeiro então conta que sonhou com 3 videiras que floresciam, que davam cachos maduros, e em seguida ele aparecia com a taça de Faraó, espremia aquelas uvas e dava para o rei beber. José então recebe do alto, recebe a revelação por parte de Jeová e conta que as 3 videiras são 3 dias e que nesse prazo Faraó iria lhe perdoar e colocá-lo de volta no cargo de copeiro-chefe. O cara ficou animado, hein? Em seguida, José pede um favorzinho ali para ele, para ele não se esquecer do seu amigo ali, de José, e conversar com o Faraó para que ele pudesse sair daquele lugar, Pois ele foi traído pelos irmãos e estava preso naquele lugar sem ter cometido crime nenhum. O padeiro, que estava ouvindo tudo aquilo, ficou animado com José e já saiu contando o seu sonho também. E ele contou que sonhou que tinha 3 cestos em cima da cabeça, um cesto em cima do outro. Em cada cesto tinha muitos pães e muitos doces favoritos que Faraó gostava demais. E de repente apareceram algumas aves e comeram tudo. José recebe novamente a revelação da parte de Deus e conta que em 3 dias Faraó vai mandar cortar a sua cabeça, vai pendurar o seu corpo num poste e as aves virão comer a carne do pobre coitado. Nossa, o cara ficou triste, hein? Moral da história: passou os 3 dias e Faraó comemora o seu aniversário dando uma grande festa para todo mundo. Enquanto o copeiro se dava bem ali servindo todo mundo, o copeiro perdia a cabeça literalmente. E o pior de tudo é que o copeiro, gente, justamente esqueceu completamente que tinha feito amizade com José lá na prisão. Pois é, Tem gente que esquece muito fácil dos amigos, viu? Mas a hora de José estava chegando. Tudo tem o seu tempo, não é verdade? E no capítulo 41 de Gênesis, a Bíblia conta que 2 anos depois, Faraó teria 2 sonhos que o deixariam perturbado. É interessante observar que lá no começo, José teve 2 sonhos. Veja só, agora na prisão, 2 sonhos foram interpretados. E 2 anos depois, Faraó tem 2 sonhos. Esse número 2 aqui, nesse contexto, tem um significado especial que a gente pode, então, abordar num futuro vídeo. Percebe aí que tem bastante assunto pela frente, hein? Agora, pensa numa agonia que ficou esse Faraó. Ele sonhou e não se lembrava direito dos sonhos. O tio ficou desesperado e nem sabia o que significava. Ele então colocou todos os magos que tinha, todos os especialistas do reino, para tentar fazer lembrar dos sonhos e dar a interpretação correta. E era esta a frustração dele, pois ele sabia que a galera estava enganando e que ninguém sabia na dica de nada. Mas a verdade é que eles não tinham o poder necessário para isso. Apenas aquele que tivesse a revelação do único Deus. No nosso caso aqui, José. E foi numa dessas surtadas, vamos dizer assim, do Faraó, que o copeiro então se lembra de José lá em Gênesis 41 e 12. Meu Deus, demorou então 2 anos para que o amigo da onça, se lembrasse do cara que ajudou ele lá na prisão.
foi tempo, em 2 anos é tempo. E digo mais, hein? Se não fosse esses 2 sonhos do faraó, ele nunca se lembraria, viu? Mesmo porque todos eles corriam risco de morrerem também. Um deles estava na reta. O copeiro, que estava morrendo de medo, é claro, de perder a cabeça, igual o padeiro lá, diz para o seu senhor, para o seu patrão, para Faraó, que tinha um escravo preso lá faz um tempinho já, que poderia interpretar isso. Ô meu rei, tem um cara lá que pode fazer isso, eu acho, hein? Faraó, escuta, não pensa 2 vezes, pode chamar o hebreu. Traz logo ele aqui para resolver esse abacaxi para mim, porque vocês, ó, não estão com nada. O pessoal vai correndo ali atender a ordem do rei, vai lá, corta o cabelo do José, dá um banho de loja nele, passa um perfuminho, escova o dente, dá um house aí preto para ele falar de perto com o majestoso faraó. Brincadeira esse lance de escovar os dentes e chupar house. Eu nem sei como que eles resolviam esse problema do bafo aí. E José, que não era bobo nem nada, é claro, sabe que essa é a oportunidade de ouro dele. Ou seja, ele tem apenas uma chance de livrar a sua pele e dar a volta por cima. Mas ele tinha consciência de que não era ele quem resolveria de fato o problema de Faraó, mas sim o único Deus soberano sobre toda a terra. E assim que ele chega então na presença do Faraó, ele conta o sonho, Faraó, né? Conta o sonho com algumas alterações ali, apenas para testar o belo jovem hebreu. Não contavam com a minha astúcia. Gênesis 41:16 conta que José, antes de mais nada, ele já chega falando assim, conta para Faraó que ele mesmo não tem poder nenhum e que a resposta pode vir ou não de Deus, mesmo porque Faraó era tão narcisista que se sentia uma divindade, um Deus encarnado, né? Prepotente. E mesmo sabendo que isso poderia soar como uma afronta, José se mostrava corajoso, se mostrava confiante diante daquele rei imponente e de toda a corte presente ali. Então, ele começa a contar o sonho de Faraó, dizendo que havia 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e as magras comiam as gordas. E o outro sonho contava que eram 7 espigas gordas e 7 espigas magras, e as magras devoravam as gordas. José então conta que os 2 sonhos têm um único significado. Durante 7 anos haverá fartura de comida no Egito, e em seguida haverá fome por mais um período de 7 anos. E o mais incrível aqui é que, além dele contar o sonho de maneira correta, depois dar a interpretação correta desses sonhos, ele também apresenta a solução, já que o segundo sonho anula o primeiro. Deus então revela a José que eles deveriam fazer a coisa certa nos primeiros 7 anos, para que quando a seca chegasse, ninguém passasse fome, nem ali no Egito, nem ao redor do Egito. Era plano de Deus, né? Dito e feito. Faraó percebe na hora que aquele belo jovem passou no teste com louvor. Admirado com tanta precisão, com tanta inteligência, Faraó o convida para ser o seu vice, mas com poderes plenos. Tipo assim, Faraó agora poderia ficar sentado ali no seu trono, acima, né, de boa, com a cabeça fria, enquanto o seu vice comandava tudo por ali. Ou seja, José agora, com 30 anos de idade, era o faraó em exercício com carta branca do chefe para resolver todas as paradas por ali. E uma das principais medidas desse novo faraó era realizar uma revolução na economia do país. E o que ele faz então? Veja só, José começa a comprar e a guardar e a estocar tudo que era produzido no reino egípcio. Ele fazia tudo isso, inclusive, no nome do grande faraó. Ele sabe, gente, que a fome vai chegar e que o governo tem que estar preparado para superar esse desafio dos 7 anos de fome. Já pensou, então, o que poderia acontecer naquele lugar se não fosse José? A gente sabe que quando o povo passa fome, acontece de tudo, né? Roubo, morte, saques, ou seja, é o caos generalizado, uma bagunça total. Faraó, então, confiava plenamente em José, totalmente, e podia dormir tranquilamente.
José comprava muita comida e pagava barato, inclusive. E além de ser muito inteligente e bonito, ele tinha a confiança do maior chefe daquela época. Enquanto isso, a vida de José dentro do Egito vai ganhando novas cores e ele finalmente encontra o amor da sua vida. Nesse período que ele trabalhou para abastecer a economia do país, ele conhece Osnat, a bela Osnat, e se casa com ela. Afinal de contas, quem é essa tal de Osnat? É a filha adotiva de Potifera, um sacerdote de renome que existia ali dentro daquele reino do Egito. Mas nós nos surpreendemos aqui. Vamos ter uma surpresa, uma grata surpresa, quando a gente descobre que Osnat, na verdade, era filha de Diná, a neta de Jacó. Ou seja, José estava se casando com a sua sobrinha, que era também uma hebreia e serva do Deus vivo. Agora, casado e fiel a Deus junto com a sua esposa, eles têm 2 filhos exemplares em tudo, Menaxe e Efraim. E é nesse momento então que o plano de Deus começa a ganhar corpo, a se fortalecer na vida de José e no futuro, é claro, do seu povo, o povo de Israel. Agora que ele tinha a chance de encontrar com seus irmãos e seu pai novamente, ele prefere não fazer ainda. E por que ele não faz? Porque ainda não era o momento certo, não era a hora certa. Como eu falei, tudo tem o seu tempo. E a hora certa aconteceria justamente no período da fome que atingiu toda a região ali em torno do Egito. Jacó se vê diante de uma situação muito grave onde ele estava e precisa urgente de arrumar comida para a família. Ele ordena que os seus filhos viajem para o Egito para comprar alimentos, pois lá era o único lugar que havia fartura de fato, por conta, é claro, da administração perfeita de José. E quando os seus irmãos, chegam no palácio para audiência com o vice-faraó, eles dão de cara com José, mas não o reconhecem. Mesmo porque já se passaram aí, acho que uns 13 anos, né? Desde que José saíra daquela casa. Ele tinha 17, agora tem 30, né? Agora ele estava barbudo, mais bonito ainda, com aquelas roupas de grife, aqueles enfeites ali caríssimos. O mano estava irreconhecível. Mas então, por que José resolve testar os seus irmãos? Por que ele prende Simão e exige a presença de Benjamim? Existe aqui um propósito de José com o aval de Deus, é claro, em Gênesis 42:15. Com aquela história de que eles eram espiões, né? José insiste em saber se eles realmente estavam arrependidos do que fizeram com ele lá no passado. E quer saber? Eu também faria. Ele estava nessa condição tipo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E não é somente isso. José estava dando uma lição a eles, uma oportunidade que ele estava dando aos seus irmãos. E ele sabe que Benjamim significa muito para o seu pai, já que na mente deles, Benjamim era o filho que restou de Raquel. A impressão que eu tenho é que, de alguma forma, eles tinham aí um fio de esperança de encontrar José ali no Egito. Eles queriam acreditar, né, que José estava vivo, apesar de eles, quase acreditarem que José estava morto. Agora, José sabia, então, que mexeria na ferida deles ao pedir a presença de Benjamim. Estava claro isso. Pois assim que o caçula chega, José ali segura aquela emoção, né? Mas prepara uma armadilha, escondendo um cálice dele dentro do saco que pertencia a Benjamim. Mas fazia parte do plano de Deus também, né? E antes de todo mundo ir embora, José come com eles, dá um jantar ali, conversa, né? Dão risadas e tal, e se preparam para voltar para o pai Jacó. Então parecia que estava tudo bem, estava todo mundo de boa, todo mundo feliz, estava todo mundo de barriga cheia, mas mal sabiam eles que passariam por mais um teste, dessa vez um teste muito difícil. José manda um mensageiro, né, até o caminho, ele estava indo embora, para fazer uma inspeção oficial e encontra o cálice de José dentro do saco de provisões de Benjamim. O servo de José então começa a questionar ali a todos como eles foram capazes de trair
a confiança do vice-rei, roubando o cálice preferido dele. Vocês jantaram, fizeram tudo, mano. Na mesma hora, todos rebatem dizendo que era impossível isso acontecer. Deus nos livre desse mal de roubar o nosso rei. Pode revistar aí. Se vocês acharem esse cálice em qualquer saco que vocês acharem, nós daremos o ladrão para ser o seu escravo. Ele nem imaginava que ele estava assinando a sentença do Benjamim, né? E quando o servo encontra o cálice nas coisas de Benjamim, os irmãos ficam ali apavorados e eles são convocados para voltar para o palácio para dar explicações para José, para o faraó interino. Nesse momento, José devia estar pensando, como será que eles vão reagir agora, hein? Será que eles terão a coragem de cumprir com essa promessa de entregar Benjamim como escravo? Pois é, quando chegam na presença de José, eles declaram que não podem fazer isso de maneira nenhuma com seu pai, pois já carregam o peso do que fizeram no passado e dizem que merecem ser punidos pelo que fizeram a José. E reconhece que essa desgraça agora que está acontecendo é justamente por causa desse pecado, lá em Gênesis 42 e 21. Lembra que eu falei agora há pouco sobre eles tentarem achar José lá no Egito? Pois bem, eles tinham essa esperança de encontrar o irmão para comprar de volta e levar de volta para o pai, que sofria todos os dias pela ausência do filho favorito. Mas José não sabia disso. No entanto, ele estava testando ali os seus irmãos para ver se eles estavam realmente arrependidos, né? Não para ele mesmo, né? Mas para Deus também. Era a oportunidade diante de Deus, diante de todos, deles reconhecerem o erro, o pecado, né? E pedirem perdão por este pecado, pelo pecado que praticaram contra o irmão. Foi um pecado muito grande, diga-se de passagem. Todos os irmãos passam no teste, ufa, pois eles não aceitam que Benjamim fique no Egito como escravo. E disseram que se ele não voltasse, eles não poderiam voltar para casa, não poderiam voltar para o pai sem entregar o seu filho caçula. É nesse momento que Judá, o quarto filho de Jacó, toma a frente de todos e se oferece para ficar no lugar de Benjamim, dizendo que ele era bem mais forte, bem mais bonito que Benjamim e que ele não iria permitir que seus irmãos voltassem sem o irmão caçula. Ufa! José finalmente descobre que o arrependimento de seus irmãos era real e então se revela a todos eles. Ele diz: eu sou José, o vosso irmão, não fique com medo, fique em paz, pois sei que o nosso Deus planejou tudo, desde os meus primeiros sonhos até este exato momento. Eu perdoo vocês, irmãos. Mas me digam, por favor, nosso pai ainda está vivo? Os irmãos ficam confusos, tal, até desconfiados e demoram para cair a ficha, né? José fala que realmente sou eu, o irmão perdido. E ainda fala hebraico como vocês, mesmo porque ninguém falava hebraico além de José, da sua esposa, é claro, e dos seus 2 filhos lá no Egito. José também tem que mostrar, né, a circuncisão a eles, que ficam então convictos que finalmente encontraram o irmão. Todos se emocionam, se abraçam, comemoram e de imediato mandam avisar o pai, que chora de emoção ao saber que seu filho amado está vivo. Que bênção, hein? Toda a família de Jacó, incluindo a esposa, filhos, netos, servos, se muda então para o Egito, dando início a uma nova fase na família de Israel, para o povo de Israel, né? E perto do final da vida de Jacó, José pede para que ele abençoe então os seus 2 filhos. Jacó então decide dar um presente especial, dizendo que os 2 netos serão como se fossem seus 2 filhos, assumindo então seus lugares entre as 12 tribos de Israel. Olha que surpresa, hein? Que final surpreendente. Ou seja, ao invés de José liderar uma das tribos, foram seus 2 filhos que assumiram esta responsabilidade. Provando, lembra lá no começo que eu falei, que os seus irmãos estavam totalmente equivocados no início, quando achavam que apenas José, lembram, seria o único e novo líder de Israel. Parece que os irmãos ainda tinham um pouco de medo de José se vingar deles,
Mas José os tranquiliza dizendo que iria honrar com a sua promessa e que não iria desmanchar o projeto das 12 tribos, mesmo porque era um projeto de Deus, um plano de Deus, né? A família então se estabelece no Egito e todos vivem ali até o fim de suas vidas. O curioso nesse final é que José foi o primeiro dos irmãos a morrer com 110 anos. Seu último pedido foi de ser enterrado junto com seu pai Jacó na sua terra, a terra de Israel. Quem honrou o seu pedido quase que 100% foi o nosso glorioso Moisés, que levou nas costas os restos mortais de José por todo o deserto, mas parou antes de entrar na terra prometida, mesmo porque ele não pôde entrar, né? Mas os restos de José entraram e ele foi enterrado na cidade de Nablus, onde permanece até os dias de hoje. Então você já sabe, né? Tem mais histórias aí vindo pela frente. Vamos falar de Abraão, de Jacó, nesse contexto aqui, né? De Isaac, ó, da roupa de Adão. Olha, gente, é muito assunto pra gente estudar. Então, se inscreve agora no canal, ativa o sino, assim você não vai perder esses próximos assuntos. Muito obrigado por ficar comigo até o fim. Não esquece de Deus, pois Ele não esquece de você. Receba o meu forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!